Último capítulo de Esther, capítulo 10. Olha, o renome, né, de Mordecai, a mudança de sorte de Mordecai, né? Será que você, não sei se você olhou aí, são 3 versículos. Por que será que Deus fez questão de deixar esses 3 versículos separados aqui? É porque Deus ele vai querer falar algo muito forte conosco, na exaltação, na mudança de sorte, e ele vai querer que Mordecai seja um exemplo para mim e para você, tá bom? Então, nós estamos lendo a Bíblia todo dia, como você sabe, um capítulo por dia. Nesses últimos 10 dias nós estávamos lendo aqui, né, o livro de Esther, mas estamos lendo a Bíblia toda, Antigo Testamento, Novo Testamento, estamos intercalando um livro aqui, outro livro ali, e está sendo uma bênção. Eu queria muito, muito, muito que você fosse o meu companheiro de leitura bíblica aqui todos os dias, tá bom? Todos os dias eu quero estar aqui lendo a Bíblia com você, um capítulo por dia, tá bom? Então, vem comigo que vai ser uma benção. Já deixa aqui sempre o seu comentário aqui, o que você está achando, o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó, os 3 versículos. Vamos meditar aqui. Eu vou ler os 3 versículos e queria meditar com você. E queria que você ficasse até o final da meditação aqui, porque vai valer muito a pena, tá bom? Diz assim, ó, depois disto o que, né? Depois de tudo que aconteceu, depois da exaltação aqui, depois do novo decreto, depois do Ramã que estava armando ciladas, depois de tudo que nós lemos aqui, o capítulo 10 começa assim, ó, depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder, né, do poder do Assuero e do seu valor, e ao relatório completo das grandezas de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis, da Média e dos persas? Ele fala assim, ó, o rei Assuero, o Mordecai, eles têm muitas outras questões que eles estiveram envolvidos, e essas histórias estão escritas na história dos livros dos medos e dos persas, né, da Média e da Pérsia. Então, os historiadores conhecem muito, né? Só que aqui foi um resumo, né, de tudo que aconteceu. Aí o versículo 3, que é o último versículo aqui o último versículo do livro de Esther, fala assim, ó. Aí eu quero meditar com você, rapidinho, tá? Quero 5 minutinhos da sua atenção. Depois de eu ler esse versículo 3 aqui, eu quero 5 minutos da tua atenção para você meditar comigo, a gente fazer um resumo aqui desse livro, tá? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo e da sua raça. Olha que interessante. Nós começamos esse livro aqui de Esther falando sobre um homem que teve os seus entes queridos vitimados. E na época do exílio, ele levou consigo a responsabilidade de cuidar da sua sobrinha, cuidou como se fosse uma filha. Tratou, a educou, a tal ponto de Esther, mesmo estando no palácio, já exaltada, abençoada, nós lemos o versículo que ela o obedecia da mesma forma quando ela estava na sua casa. Começamos a história com esse homem, um homem de boa índole, um homem que praticava boas obras, um homem chamado Mordecai, que não quis se prostrar diante de sistemas, um homem chamado Mordecai que não quis mudar a sua ideologia,
não quis quebrar os seus princípios, porque ele adorava a Deus, somente a Deus. E por causa disso, ele estava numa terra distante, uma terra estranha, e não quis se prostrar diante de algo que, no seu entendimento, na sua sabedoria com Deus, ele não quis se prostrar diante de um homem, e este homem, que nós conhecemos aqui como Ramã, o invejou, o odiou e desejou o seu mal a todo custo. E nós vemos esse homem mantendo a sua fidelidade, mantendo a sua sabedoria em Deus, sabendo da sua responsabilidade diante do seu povo, se posiciona, leva a situação que estava passando para a sua agora rainha, que eu, sendo também a sua sobrinha, leva para ela o que estava passando, orienta ela o que ela deveria fazer, e após um jejum, após uma oração, a Ester se apresenta diante do rei, mostra a trama que estava preparada para matar todos os judeus, e ela, levando ao rei, recebe a direção, recebe uma autoridade dada pelo seu esposo, pelo rei Assuero, e essa autoridade ela passa para este homem aqui que estamos falando, para Mordecai. Mordecai poderia muito bem, da mesma forma que o Ramã, querer fazer uma guerra contra todos, mas não, ele só foi se defender. Ele usou a sua autoridade apenas para se defender. Ele usou a sua autoridade para o bem. E aqui nós vemos dois lados da moeda. Nós vemos Ramã com autoridade e usa a sua autoridade para as trevas, usa a sua autoridade para o mal. E nós vemos Mordecai com autoridade, usando a sua autoridade para o bem. Tanto que nós lemos aqui o versículo 3, vamos ler novamente? Ele fala assim, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Esse homem foi exaltado a ponto de ser considerado, depois do Assuero, do rei, era ele. Depois da autoridade do rei, era o Mordecai que estava com, como diz o ditado popular, a faca e o queijo na mão. Ele tinha a mesma autonomia que lá atrás, em Gênesis, nós vemos o José tendo pelo faraó. O José recebeu uma autoridade dada por faraó, que nem levantar o pé e a mão o povo podia levantar sem a ordem de José. E essa mesma autoridade é dada a Mordecai pelo rei Assuero, porque ele era o segundo. Ele era o segundo. Então ele poderia ter usado esta autoridade para o mal, mas não, ele se posicionou para o bem. Eu quero declarar sobre a vida de todos que estão aqui lendo comigo, estão acabando agora de ler o livro de Ester comigo. Eu quero declarar sobre a tua vida muita autoridade, mas que essa autoridade seja usada para o bem, que essa autoridade seja usada para o lado da exaltação, para o lado humano, para abençoar pessoas. Porque, continuando a leitura aqui do versículo 3, ele fala assim, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então esse homem se empenhou, usou a sua autoridade, usou a sua bênção para abençoar. E eu quero que você também faça isso. Eu quero que a senhora faça isso também, porque Deus coloca a autoridade sobre a senhora mãe que está me ouvindo, sobre você, chefe de família, sobre você, adolescente, você patrão, você empregado, você aí que é um cristão já há anos, você que está conhecendo a palavra agora, você que talvez ainda não é um cristão, mas ama a palavra de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que essa autoridade que o Deus da Bíblia ele entrega para você, você usará essa autoridade para o bem. E que esse livro de Ester, que nós vimos aqui,
situações gerando circunstâncias. Nós vimos ações gerando reações. Nós vimos coisas que poderiam ser evitadas, coisas que aparentemente trouxeram lágrimas, choro, trouxeram ali clamores com pano de saco e cinzas. Nós tiramos desse livro ensinamentos que Deus não se esquece dos seus. Eu quero finalizar aqui o capítulo 10 e te convidar para estar comigo aqui amanhã, lendo mais um capítulo, entrando em mais um livro da Bíblia Sagrada, fazendo esta aliança com Deus. Eu quero que você reflita no que aconteceu no capítulo 6. Quando o rei perdeu o sono, ele leu no livro o que o Mordecai lá atrás tinha feito por ele, e isso gerou uma bênção. Naquele momento que você leu comigo o capítulo 6, se você não leu, leia o capítulo 6 lá. Naquele momento, o capítulo 6, o Hamã estava vindo para matar Mordecai. Hamã estava vindo para matar Mordecai. E o Hamã iria matar Mordecai porque o rei fazia tudo o que o Hamã estava dizendo. O Mordecai foi livre por aquilo que estava escrito a seu respeito. Eu quero que você também tenha a sua salvação, tenha a sua vida abençoada por aquilo que está sendo escrito de você no livro da vida. Que quando Deus, representado aqui pelo rei Assuero nesse momento, olhar para o livro da vida, ele venha ver o seu nome e você seja muito abençoado e alcance a salvação, a vida eterna para você. E o que disse Paulo, para aquele carcereiro: credes e será salvo tu e a tua casa. Que essa salvação também alcance a sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Nós lemos mais um livro, Hoje acabamos aqui o 10º dia lendo o livro de Esther. E se Deus quiser, eu quero você aqui amanhã comigo. Faça essa aliança com Deus para estarmos lendo a Bíblia toda, cada dia um capítulo, bem rápido, bem objetivo, de uma maneira simples, mas muito abençoada. Eu aguardo você aqui amanhã, tá? O seu bispo, Bispo Fabrício, aguarda você aqui amanhã para ler mais um pouquinho da palavra de Deus comigo, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço. Te aguardo aqui amanhã.